o capítulo 3. Nosso culto também será transmitido. Já está sendo, né? Só a palavra, a ministração da palavra está sendo transmitido nas redes sociais. Eu já peço que essa palavra encontre um alvo nos corações, não só dos nossos que estamos aqui, mas de todos aqueles que receberem essa palavra. Daniel, capítulo 3. Eu vou ler com os irmãos. Eu vou ler apenas o versículo, alguns versículos, e aí a gente vai conversando um pouquinho sobre essa história que é muito conhecida. Daniel 3, nós vamos ler a partir do 25. Versículo 25 em diante. Todos encontraram? Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 25. Diz assim, ó. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor, aproximando-se da entrada da fornalha em chamas, aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, 29, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em monte de entulhos, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Amém? Glória a Deus. Boa é essa palavra. Eu acredito que todos nós aqui conhecemos a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e em especial essa passagem da fornalha. Só que eu quero contextualizar aqui para os irmãos. A cidade desses jovens, eles provavelmente eram adolescentes quando foram tomados como cativos, porque a cidade deles perdeu uma batalha. E aí Babilônia pegou tudo, levou os jovens, levou as coisas, tomou tudo para si, e esses jovens foram levados juntos. E o rei falou com, qual é o nome dele? Aspenaz. E o rei falou com Aspenaz: ó, eu quero que você escolha entre os príncipes homens para trabalhar aqui no palácio. E Aspenaz vai lá e pega, dentre esses jovens, ele pega Daniel, que é o nome deles era Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes que eles tinham, que eles receberam dos seus pais. E aí Aspenaz pega esses jovens e levam para fazer um preparativo para que eles possam trabalhar no palácio junto com o rei. E esse preparativo, ele durava 3 anos. E eles teriam que aprender sobre a religião dos babilônicos, teriam que aprender sobre a cultura, aprender a língua, e eles teriam que receber as instruções necessárias para trabalhar. Era tipo uma preparação para trabalhar lá no palácio. E por que eu estou contando tudo isso? Porque aqueles jovens saíram das suas terras, eles ainda eram muito jovens. Mas eles tinham no seu coração a confiança no Deus que os seus pais lhes ensinaram. E eu ouso a dizer que muito mais do que o Deus que os seus pais ensinaram, eles conheciam o Deus a quem eles já serviam.
E aqui eu trago um despertamento para nós sobre quanto pais. Eu sempre falo isso. Todas as vezes que eu lembro da história de Daniel, de Azarias, Ananias e Misael, eu não lembro apenas dele, eu lembro de pais que foram intencionais em ensinar sobre o Deus de Israel a eles. Eles cresceram ouvindo quem era o Deus que realizou milagres, sinais e prodígios. E eles eram quem eles eram também por causa daquilo que eles receberam dos seus pais. Então nós pais temos uma responsabilidade, avós também, que nós temos aqui avós que têm aí, né, cuidado dos netos. Nós temos uma imensa responsabilidade de transmitir aos nossos filhos e netos quem é o Deus que nós servimos. Eles precisam não apenas ouvir falar, mas ver em nossas vidas a manifestação do poder desse Deus. Então, esses jovens saíram de lá, foram levados cativos, retirados do meio da sua família, do meio da sua cultura e receberam novos nomes. Agora o nome de vocês não são mais esses, agora vai ser Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. E os nomes que eles receberam são nomes que fazem referência aos deuses babilônicos. Imagine, você tem a sua fé, tem a sua cultura, tem a sua crença, e aí você é levado cativo para um outro lugar e alguém lhe dá um nome de uma entidade daquele povo. Mas nada disso afetou aquilo que aqueles jovens carregavam, porque eles tinham a convicção do Deus a quem eles serviam. E diz a palavra que uma das partes da preparação era que eles comessem tudo que o rei comia e bebessem do vinho que o rei bebia. Só que aqueles jovens ali, todos deveriam passar por isso, mas Daniel se levantou e disse, conversou com as penais, deixa a gente comer só verdura e beber água. A gente não quer comer desse manjar que tem lá no rei. A gente não quer. E aí eu te pergunto, irmãos, por que ele não quis? Porque o povo babilônico era um povo idólatra. Tudo que eles faziam eram consagrados. Então Daniel fala aqui, no capítulo 1, no versículo 8, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida. Ele não comia e nem bebia o vinho do rei, porque tudo que se fazia naquela terra era consagrado. E quantas vezes, irmãos, a gente quer sair do trabalho, porque no trabalho a barra é pesada, Deus quer nos usar lá, só é a gente não se contaminar. Quantas vezes a gente quer sair, não, a minha família, eu não vejo a hora de eu me mudar, de eu sair, porque a minha família é difícil. Deus quer nos usar lá, porque nós somos sal e luz. E o sal só tem sentido e a luz só tem sentido se estiver no meio de um lugar insosso ou se estiver no meio das trevas, sim ou não? Então Deus, ele muitas vezes não nos tira de alguns contextos, porque ele quer glorificar o nome dele ali, através das nossas vidas. E aí Daniel decidiu, não vamos comer. As penais ficou com medo, porque ele recebeu uma ordem do rei, e a ordem do rei, irmãos, não tinha como voltar atrás. O rei disse, estava dito. E aí diz a palavra que as penais dizem assim, vamos fazer um acordo aqui. Vocês vão ficar um período sem comer. Se eu ver que vocês estão ficando magros, debilitados, se vocês não estão tendo uma boa desenvoltura, vocês vão ter que comer a comida do rei e beber o seu vinho, certo? Certo. Diz a mim e a sua Bíblia que esses 4 jovens que decidiram não se contaminar com as comidas da Babilônia, eles tinham a melhor aparência, eles tinham mais inteligência. A Bíblia chega a dizer que eles eram 10 vezes mais inteligentes do que aqueles que estavam comendo e bebendo das iguarias do rei. E aqui nós podemos fazer facilmente uma alusão da Babilônia com o mundo. Quando deixamos de compartilhar com as coisas desse mundo, nós não perdemos nada. Muito pelo contrário, nós passamos a ter uma vida muito mais plena, bem-aventurada, como nós lemos aqui em 2 Salmos, quando nós escolhemos andar nos caminhos do Senhor e não aceitamos compactuar das coisas que estão no mundo e que são consideradas pelo Senhor impura. O Senhor exige de nós, irmãos, santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então não existe essa situação de que não, eu estou na igreja, mas eu ainda faço algumas coisas. Deus está nos chamando para uma vida separada do pecado. O Senhor está nos chamando para uma vida diferente.
E esses jovens decidiram no seu coração não se contaminar. E aí eles eram mais inteligentes, isso começou a chamar a atenção de todos. Eram mais bonitos, mais saudáveis e mais inteligentes. Quando nós abrimos mão das coisas do mundo, nós não estamos perdendo nada. Nós estamos caminhando em direção à plenitude, ainda que pareça, eu fico imaginando, aqui eu já vou entrar na imaginação, tá? Eu fico imaginando sendo posto a comida de todo mundo e sendo posta a comida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Todo mundo olhando, olha o que eles estão comendo, verdura, bebendo água. Olha quanta coisa maravilhosa tem no banquete do rei, e todo mundo comendo, e achando que estavam em vantagem. É assim que acontece conosco. Quando a gente decide servir a Jesus, muitos podem olhar para nós e dizer: nossa, olha como está a vida dela, não aproveita nada, está vivendo uma vida assim, nem aproveita as coisas, tão jovem. Ela está indo nesse casamento que não vai para frente, não sabendo que você está recebendo instruções do Senhor e está obedecendo a Ele. Então fique firmes, porque talvez naquela mesa, como eu imagino que acontecia com eles, muitos ficavam debochando. Vai comer só isso? Vai beber água? Nossa, vocês não estão nem não. E aí, irmãos, é só uma questão de tempo para ficar claro de que aqueles jovens se destacavam muito mais do que aqueles que comiam e bebiam das iguarias do rei. E aí diz a palavra que eles eram até 10 vezes mais inteligentes. E aí nós lemos aí essa passagem. O rei criou uma estátua, uma imagem de ouro e decretou que todo mundo deveria se dobrar diante daquela imagem. Os irmãos talvez não consigam entender a profundidade e a gravidade disso. Foi lançado um decreto, todos deveriam fazer. Não é como no país em que nós vivemos, que as leis estão aí e o povo não cumpre a lei e tudo vira samba. É assim ou não é? Tudo vira samba. O povo faz o que faz, vai preso, vai solto, nem vai preso, não chega nem preso. Diz que vai ser preso, que infringiu tal lei, paga não sei quem, faz o jeitinho brasileiro, vai pra lá, vai pra cá e ó, sai ileso. Ileso na justiça do homem, mas não na justiça de Deus. Mas nesse contexto aqui, o rei disse, não tinha esse negócio de eu não vou fazer e não vai dar em nada. O rei disse que todos deveriam se dobrar. E diz a palavra que quando era dado o aviso para que todos se dobrassem, todos se dobraram, menos 4 jovens. Imagine, irmãos, que situação. Olha o chamado do Senhor como é radical. E muitos de nós estamos achando que servir a Deus é uma coisa leve. Não, eu posso ficar dando umas beliscadinhas no mundo e depois eu volto, porque o Senhor conhece meu coração. Muito cuidado, porque as misericórdias do Senhor estão aí, mas vai chegar um momento que Ele vai dizer: ó, o tempo foi só até agora. E aqueles jovens ali ficaram de pé. Eu quero que os irmãos imaginem, tá com tudo cheio, aquele pátio cheio, a imagem, soou o aviso, todo mundo se abaixou. E tá eu, você, Rivana, Cessé, seu Cícero, todo mundo em pé. Aí o povo olhava assim, ela ficou em pé, ele ficou em pé. E agora? Não tinha como se esconder, irmãos. Diz a palavra que chegou ao conhecimento de Nabucodonosor. E ele ficou muito chateado. Como assim? Alguém não obedeceu a minha instrução. Manda chamar eles aqui. E aí bota os crentes à prova de fogo. E aí, na frente dele, toca aí o aviso. Quando tocar, vocês têm que se dobrar diante da imagem. Eles disseram: ó, eu não vou me dobrar diante dessa imagem, porque eu creio que o Deus a quem eu sirvo é o único Deus. Olha que coragem, irmãos. Olha que coragem. Diante do rei. Como diz o ditado, acabou para eles ali. Está se levantando contra o rei. E deixa eu te dizer, quando a gente decide se posicionar contra o mundo, contra o inimigo das nossas almas, que é o diabo, e contra o nosso eu, que são os 3 que nós militamos aqui, nós já aprendemos isso, é o meu eu, é o mundo e é o diabo. Deus, ele nos dá respaldo.
Olha o que a irmã leu aqui. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Se eu e você decidirmos, não, eu vou servir ao Senhor com integridade. Quando formos colocados à prova de fogo, Deus vai dar respaldo. Foi o que nós lemos aqui. Eles se queimaram, irmãos. Eles não tinham nem cheiro de fumaça, quanto mais algum dano. Quando nós obedecemos, Deus nos dá respaldo. E o rei começa, toca aí, tocou e eles, ó. Se ele não nos livrar da fornalha, nós vamos continuar adorando a ele, porque nós sabemos, ainda tem isso. Diz no versículo aqui, que ele pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, nós vamos continuar adorando apenas a ele. E aí toca o som e ninguém se dobra. O rei fica furioso. Eu fico imaginando, o rei manda aquecer 7 vezes mais a fornalha. Que o rei queria ver o negócio, ele ficou muito chateado. E nós conhecemos a palavra, a fornalha estava tão quente, irmãos, que queimou os soldados que estavam levando eles. Mas diz a palavra que todos estavam ali de olho nos 3 jovens. Não estou falando 4, mas são 3, viu, irmãos? Se eu errar, você me ajuda aí. Naqueles 3 jovens, os olhos de todos estavam, agora já foi, se levantou contra o rei. Todos que se levantaram contra o rei não sobreviveram, mas aqueles jovens tinham a confiança no Senhor. E diz a palavra que todos estavam ali olhando. Morreram os soldados que estavam levando eles, mas aqueles jovens foram jogados ali dentro, amarrados, para não ter chance alguma. Mas diz a palavra que todos veem a glória de Deus. Entraram 3 e agora tem 4. E Deus usa a boca do próprio Nabucodonosor para dizer, como assim? Tem 4 ali, o 4 tem a aparência de um filho de um Deus, não foi isso que eu li aqui? Irmãos, nós precisamos ficar firmes. Porque os olhos, a Bíblia fala assim, que existe uma nuvem de testemunha ao nosso redor. E não é da nossa força, porque quem livrou aqueles homens não foram as suas habilidades, não foi o fato deles serem 10 vezes mais inteligentes do que os outros, foi a mão poderosa do Senhor que livrou aqueles homens daquela fornalha. E nós precisamos entender que essa nuvem de testemunhas que está ao nosso redor precisam ver manifestação da glória de Deus na nossa vida. E quando nós ficamos firmes, o nome do Senhor é glorificado. E a boca do próprio Nabucodonosor, como é aqui, não estou vendo 4 ali dentro. E ele mesmo chama os meninos para fora. E ele, quando chama eles para fora, todos vão ao seu redor para conferir se eles tinham tido algum dano. E o nome do Senhor é glorificado. E naquele dia em diante sai um decreto: quem se levantar, quem falar qualquer coisa contra o Deus deles, decreto do rei, quem falar alguma coisa contra o rei dele, ou Deus deles, vai ser punido, não só ele, mas como toda a sua casa. Porque somente, como nós lemos aqui, ó que lindo, ouvir isso da boca de Nabucodonosor, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Deus deseja glorificar o seu nome através das nossas vidas. Eu tenho certeza que o testemunho que o pastor está ansioso para contar é para dizer, eu passei pelo que eu passei, mas o Senhor me fez superar todas as coisas e o nome dele foi glorificado. Ele está ansioso para contar esse testemunho. Ele está ansioso. Nós já fomos impactados aqui, mas ele quer contar detalhes. Ele quer fazer como aquele Nabucodonosor ficou olhando e descrevendo. Não, tem 4 ali. E eles estão andando, estão desamarrados. Ele quer um detalhe para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, que nós venhamos a testemunhar a mão de Deus poderosa que tem nos sustentado. E nós, como a irmã falou aqui, não é sobre nós, irmãs, é sobre Ele. É o nome dele que vai ser glorificado. E aqueles jovens saíram ilesos e o nome do Senhor foi levantado sobre aquele lugar, naquele contexto. E não é diferente conosco. Então, testemunhe. Seja uma coisa pequena, seja uma coisa grande. Testemunhe. Porque Deus, Ele deseja se manifestar a nós nas pequenas coisas e nas grandes coisas. A irmã chegou aqui falando sobre a dificuldade que passou na semana e Rivana lembrou ali sentada. Nós oramos pela senhora especificamente sobre isso.
Porque a senhora não veio, mas a igreja estava aqui intercedendo. E nós oramos para que a senhora consiga enxergar tudo que Deus tem feito, que são grandes coisas. Nós oramos pelo medo, foi ou não foi, Ivana? E o Senhor, Ele continua movendo as coisas. Então, Ele, irmãos, Ele é fiel e Ele é real. E muitas vezes nós estamos no meio da dificuldade, no meio da prova, porque aqueles jovens foram postos na prova. Estamos no meio da prova e nós perdemos a capacidade de enxergar que Deus continua no controle. Que nós não esqueçamos que o Senhor continua no controle e existe um tempo determinado para todas as coisas. Amém? E que o Senhor continue encontrando em nós homens e mulheres de coragem, que não recuam, que não negociam os princípios do Senhor e que decidiram não se contaminar. Ah, minha irmã, mas está todo mundo fazendo. Fala igual a sua mãe. Eu não sou todo mundo. A mãe da gente não falava isso, agora a gente que já é mãe já fala isso para os filhos, né? Mas você não é todo mundo. Ah, irmã, mas tem a igreja tal, eu estou vendo aqui nas redes sociais que está fazendo. Você não é a igreja tal, você não é todo mundo. Você precisa seguir as orientações que Deus está lhe dando. Está na moda, irmãos. Tem muita coisa na moda que a gente precisa vigiar. Não é porque está na moda que é Deus que está direcionando. Amém, irmãos? Que o Senhor nos dê a capacidade de discernir todas as coisas, para que a gente não saia do centro da vontade dEle, mas que a gente permaneça firme. Amém? Até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações e eu quero orar com você nessa noite. Eu não sei qual é a prova que você está passando, mas eu sei que o Senhor está conosco. Ele está nos sustentando e Ele é poderoso, não para nos livrar da fornalha, que Deus poderia livrar Ele da fornalha antes, sim ou não? Poderia, mas o nome do Senhor ia ser glorificado do jeito que foi dentro da fornalha. Então tem situações que Ele não vai nos poupar, como o Nilson falou aqui mais cedo. Ele vai nos permitir enfrentar, mas o nome dEle vai ser glorificado. Vamos orar nessa noite. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Queremos te agradecer porque cremos na sua lealdade, na fidelidade que o Senhor tem à sua palavra. Queremos pedir, Senhor, que ela não caia numa terra pedregosa, num solo pedregoso, e que as lutas que ao sairmos daqui, que nós vamos enfrentar, sufoque essa palavra, mas que ela caia numa terra fértil, Senhor, e que dê frutos para a glória do teu nome. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos que o Senhor possa olhar para nós e encontrar homens e mulheres confiantes no Senhor e tementes ao Senhor, como o Senhor encontrou em Sadraque, Mesaque e Abednego. Pai amado, Pai querido, nos ajuda a enfrentar as provas, confiante de que o Senhor pode não nos livrar de entrar na prova, mas o Senhor vai nos livrar dentro da prova. O Senhor vai nos sustentar. Quando acharmos que nós não vamos conseguir, quando acharmos que a dificuldade é muito grande, o Senhor é aquele que nos toma no colo e nos faz prosseguir no caminho. O Senhor é aquele que nos anima, nos encoraja, porque o Senhor está conosco, diz no Salmo 23, a tua vara e o teu cajado nos consola. E o Senhor tem nos preparado uma mesa diante dos nossos inimigos. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos que ao sairmos dessas portas possamos viver essa palavra, Senhor. Quando nós tivermos a escolha entre negar o seu nome e escolher continuar louvando o nome do Senhor, que escolhamos louvar o nome do Senhor, independente das circunstâncias, crendo que tu és o Deus que nos dá respaldo e que nos sustenta. Senhor, nos leve em paz aos nossos lares. Que nos dá uma semana abençoada na sua presença. Nos faz forte o suficiente para enfrentar tudo que vier à nossa frente, atropelar tudo e fazer o que é necessário, Senhor. Nos dá uma noite de paz, uma noite de sono reparador. Aqueles que não têm conseguido ter uma noite de sono reparador, que o Senhor, pela tua misericórdia, nos conceda. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a continuar buscando o Senhor. Que não estejamos distraídos, como temos falado nos maratonamos aqui. Estejamos focados em ter intimidade e relacionamento com o Senhor, Pai. Nos leve em paz aos nossos lares. Põe os seus anjos ao nosso redor, nos guardando e nos livrando, Senhor. É o que nós pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos. Por isso nós estamos alegres. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós,
Glória a Deus. Vá na paz do Senhor Jesus e que o Senhor continue falando poderosamente aos nossos corações.